Olá, acadêmicos! Vamos iniciar mais uma videoaula da nossa disciplina Prática de Ensino 1, Políticas, Estrutura e Gestão da Educação. Estamos iniciando a nossa terceira semana de estudos online e conto mais uma vez com o compromisso e empenho de toda a turma, principalmente nos fóruns de discussão. E antes de darmos início aos nossos estudos, como de costume, deixarei uma mensagem para vocês, a mensagem da semana. Acreditar é o primeiro passo para qualquer conquista. Você é capaz de coisas que nem imagina. Tudo é possível quando sonhamos mais alto. Quando uma pessoa transforma seu sonho em um objetivo e luta com determinação por ele, está dando o passo certo para o conseguir. Nunca duvide da sua capacidade em superar expectativas. Você terá que ser sempre o primeiro a acreditar para conquistar algo de valioso. Só não conseguirá alcançar determinada meta se não se propuser a lutar por ela. Lute pelos seus sonhos sem receios, nem hesitações. Aconteça o que acontecer, a maior vitória será saber que deu o seu melhor em todos os momentos da batalha. Pense nisso. Vamos iniciar a nossa semana com bastante disposição e entusiasmo em aprender e conquistar novos conhecimentos. Vamos lutar nessa semana pelos nossos sonhos. Desejo a vocês uma excelente semana de estudos e nessa nossa terceira videoaula nós trataremos os seguintes assuntos: estrutura e funcionamento da educação na realidade brasileira, a organização da educação e a nova LDB e, por fim, a gestão da instituição educativa escolar. O objetivo dos nossos estudos é promover a socialização e a reflexão crítica sobre os temas que acabei de citar. E, como de costume, vocês podem anotar as dúvidas que forem surgindo no decorrer da nossa videoaula e postá-las nos fóruns e nos chats que discutiremos a respeito. Então, vamos iniciar a nossa aula. Nós vamos iniciar os nossos estudos abordando sobre a estrutura e funcionamento da educação na realidade brasileira. Ou seja, vamos tratar das leis que regem a nossa educação. A estrutura e funcionamento da educação são definidos legalmente pela legislação educacional, que no caso do nosso país é a Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB. A LDB define as regras gerais a serem seguidas nas políticas educacionais do país. E como já é de conhecimento de vocês, a Constituição Federal determina que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. A Constituição Federal ela gerou avanços significativos na legislação brasileira no campo da educação. E é na Constituição que temos garantidos os nossos direitos. Nela consta que a educação, além de ser dever do Estado e da família, e em conjunto, é claro, será promovida e incentivada também com a colaboração da sociedade, buscando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa cidadania é entendida como exercer os seus deveres de cidadão e ter também assegurado todos os seus direitos e o convívio social. Em resumo, isto é a possibilidade dos indivíduos manifestarem individualmente e coletivamente suas opiniões e participarem da vida social, que é um direito garantido na própria Constituição e a expressão legal da democracia. A Constituição Federal também apresenta os princípios sobre os quais se edificarão o desenvolvimento do ensino no país e garante ainda uma gestão democrática do ensino público. A Constituição Federal é o norte de toda a legislação posterior, que nesse caso é a LDB, no âmbito dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. O sistema educacional brasileiro ele está legalmente regulamentado pela Constituição Federal de 88 e pela Lei de Diretrizes e Bases do ano de 1996, que é a nossa nova LDB. Isso garante a estrutura e o funcionamento da educação em nosso país. A LDB de 96 define os níveis e modalidades que compõem a educação nacional, além de sua forma de organização. A LDB é o documento normativo que orienta as políticas públicas em relação a todos os níveis de ensino, desde a educação infantil ao ensino fundamental, ao ensino médio, a educação de jovens e adultos, o ensino superior e outros níveis de modalidades de ensino, como também a educação especial, a educação indígena e a educação quilombola, só que cada uma dessas modalidades necessita de outras leis. E essas outras leis, elas são legislações específicas que delimitam suas diretrizes curriculares e definem as instituições parceiras na execução de sua prática. Para uma melhor compreensão da LDB e suas determinações em cada nível de ensino,
o funcionamento e o caráter do ensino público e privado no Brasil, vamos conhecer alguns artigos importantes da LDB. É claro que o ideal para todos os envolvidos com o processo da educação é ler todos os seus 11 títulos e 92 artigos, mas nós vamos conhecer os artigos da LDB prioritários para todos aqueles que estão envolvidos no processo educativo. Temos então o artigo 1º. No artigo 1º temos o seguinte texto: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, o artigo 1º foca na questão que a educação ultrapassa os muros da escola, numa fusão com a sociedade e com a cultura, e busca nesse processo o desenvolvimento do indivíduo. O artigo 2º garante que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse artigo, ao citar o dever da família e do Estado com a educação, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, nos reporta para o artigo 205 da Constituição Federal. E uma das responsabilidades da família é a matrícula do menor, é a matrícula da criança. A idade prevista na lei para a obrigatoriedade do dever dos pais ou dos responsáveis efetuar a matrícula dos menores no ensino fundamental é estabelecida a partir dos 6 anos. Porém, antes do ensino fundamental, nós temos a educação infantil e sua concepção como primeira etapa da educação básica está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse direito, de 0 a 6 anos, a educação em creches e pré-escola já estava assegurado na Constituição de 88 e já era reafirmado no Estatuto da Criança e do Adolescente. A garantia desse direito em diretrizes e normas no âmbito da educação nacional representa um marco histórico de grande importância para a educação infantil em nosso país. Mesmo assim, não existe referências de quem é o dever de matricular a criança nessa faixa etária, na creche ou na pré-escola. É o artigo 6º que vem tratar sobre a matrícula a partir dos 6 anos, ou seja, no ensino fundamental. No artigo 6º diz o seguinte: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Já o artigo 8º, ele trata das responsabilidades da União em relação à educação. Dessa forma, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis de ensino, os sistemas e exercendo sua função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. No artigo 9º, há a continuidade das incumbências da União, que são: a União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Prestar assistência técnica e financeira nos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Nesses 2 artigos, você vê o que caberá à União no que se refere à organização da educação. Quando se estabelece a parcela que caberá aos estabelecimentos de ensino e aos docentes, observamos na LDB o apelo à autonomia das escolas, na definição de suas propostas curriculares. Essa autonomia diz respeito à gestão de pessoal, aos recursos materiais e financeiros e também às demais atribuições das instituições de ensino. Os autores Domingos, Toche e Oliveira destacam alguns fatores que dificultam a autonomia das escolas, devido a muitas instituições de ensino ainda adotarem parâmetros marcados pelo autoritarismo. E são características de escolas marcadas por esse autoritarismo aquelas com pouca flexibilidade e com falta de experiência com o trabalho em equipe.
E ainda soma-se a isso as precárias condições de trabalho dos professores, que muitas vezes são submetidos às múltiplas jornadas de trabalho em diferentes escolas. Isso dificulta a realização de um trabalho interdisciplinar e a participação efetiva na elaboração do projeto político-pedagógico, que nesse caso é o PPP, da escola, gerando essa dificuldade da autonomia escolar e da gestão democrática. Tomando como base a gestão, a LDB também dispõe artigos referentes às incumbências das instituições de ensino e dos docentes. Vejamos isso nos artigos 12 e 13. Vejamos o artigo 12. O artigo 12 diz o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. E já o artigo 3, ele refere-se às incumbências dos docentes, que são as seguintes: participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e também ao desenvolvimento profissional. Somente será possível alcançarmos essa gestão democrática e com autonomia desde que haja a participação de todos os agentes da escola em todos os processos educativos. Para se ter uma educação básica com uma nova organização que visa a inserção social dos alunos e atende a todos, é necessário adaptar-se aos diferentes sujeitos e não eles à escola. É necessário que a escola e seus envolvidos saibam lidar com a diversidade existente em nossa sociedade. A partir da promulgação da Lei nº 10.639, um novo olhar contra a exclusão e o insucesso didático-pedagógico das crianças afro-brasileiras amplia o debate sobre o etnocentrismo do currículo, sobre a valorização e respeito à cultura negra e à formação do professor. E sugere, a partir desse novo olhar, novas propostas e estratégias que favoreçam a inclusão social. A Lei 10.639 altera a Lei 9.394, de 20 de novembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e também incluir o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Ainda voltando para a questão da valorização das diferentes culturas e da diversidade, a LDB determina que a arte, por exemplo, é uma disciplina obrigatória nas escolas. Negar ao aluno em processo de formação esse conhecimento é negar o que lhe é de direito. E a LDB busca a valorização do multiculturalismo. É interessante saber, primeiramente, o que é multiculturalismo. Vamos ver o conceito, então. O multiculturalismo surgiu na Inglaterra com o propósito de integrar crianças emigrantes na sociedade. A partir daí, desencadeou um movimento de reforma curricular voltado para a questão da segregação racial, dos direitos humanos e da igualdade de oportunidades. O multiculturalismo, ele tem como meta criar nas escolas um ambiente que estimule o reconhecimento e a aceitação da diversidade, valorizando dessa forma a herança étnica e cultural. Dentre as orientações para a reforma curricular, busca-se ampliar os currículos para não tratar apenas a diversidade cultural, mas preparar os alunos para se posicionar contra as desigualdades sociais e a opressão sofrida pelas minorias. O enfoque no multiculturalismo não é apenas uma questão de valorizar a diversidade e a liberdade cultural, mas, sobretudo, é um compromisso de criar mecanismos que deem a todos iguais condições de atuação na sociedade. E para garantir o direito à cultura, na LDB há um artigo específico sobre o ensino da arte, que é o seguinte:
Artigo 26, parágrafo 2º. O ensino da arte constituirá componente obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural do aluno. A LDB determina que a arte é uma disciplina obrigatória nas escolas e negar um aluno em processo de formação e conhecimento é negar-lhe o que lhe é de direito. Isso não é apenas acesso à educação, pois quem conhece arte tem um olhar diferenciado do mundo que o cerca, amplia sua participação como cidadão na sociedade. A arte propicia o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos necessários às diversas áreas de estudos. Porém, o que justifica sua inclusão no currículo escolar é o seu valor como construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos. No caso específico da arte, observamos que os órgãos responsáveis pela implantação e efetivação das disciplinas nos sistemas educacionais vêm cometendo terríveis enganos ao colocar em sala de aula para ministrar as aulas de artes professores sem a devida qualificação profissional para o trabalho com essa disciplina. Outro ponto importante da LDB que vale destacar é quando se trata da educação de jovens e adultos, ou seja, a EJA. Essa ação educativa está prevista no artigo 37. Vamos ver o que diz esse artigo. O artigo 37 diz o seguinte: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. Parágrafo 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características dos alunados, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante a cursos e exames. Parágrafo 2º. O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. A educação de jovens e adultos, apesar do corte por idade, trata-se de ações educativas dirigidas a jovens ou adultos, participantes de um grupo de pessoas com características comuns. O educando desta modalidade de educação geralmente é aquele sujeito que chega às grandes cidades vindo de áreas rurais, onde a falta de oportunidades e as condições de sobrevivência os obrigaram a buscar meios para sobreviver em outros lugares. Também são sujeitos produtos da própria exclusão social dos bairros periféricos das grandes cidades. Muitos são analfabetos, com uma passagem curta pela escola e que trabalham em subempregos e ocupações urbanas e com uma vasta experiência no trabalho rural. Essas pessoas buscam a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas séries do ensino supletivo. O aluno que frequenta a EJA é aquele com uma história de escolaridade regular, cheia de insucessos, que o levam a uma condição de excluído da escola. E refletir sobre como esses jovens e adultos pensam e aprendem envolve transitar pelo menos por 3 campos que contribuem para a definição de seu lugar social, que são eles: o primeiro, a condição de não crianças, o segundo, a condição de excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos culturais. Vamos falar um pouco também hoje sobre a educação especial, e a LDB expõe e garante também sobre essa modalidade de ensino. Vamos ver o que garante o artigo 58 da LDB. Artigo 58. Entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos portadores de necessidades especiais. A inclusão é um processo social onde todas as pessoas com necessidades especiais e distúrbios de aprendizagens têm o direito à escolaridade o mais próximo possível do normal. Todas as crianças são bem-vindas às escolas, mas para que isto aconteça, a escola precisa mudar. É necessário transformar o ensino por ela praticado. A aprendizagem ela deve ser encarada como o eixo das práticas escolares, pois elas existem para que todos os alunos aprendam. A escola, ao propiciar os espaços para a cooperação, o diálogo, a solidariedade, a criatividade
pensamento crítico torna-se favorável à inclusão e consegue, dessa forma, oferecer ao educando habilidades mínimas para o exercício da cidadania. Um outro aspecto muito importante para a concretização da inclusão é o investimento no professor, através de uma permanente estimulação, valorização e também formação continuada, pois são eles os responsáveis pela mediação que possibilitará o aprendizado dos alunos. Na busca pela construção de uma escola inclusiva, é necessário ainda autonomia para organizar as ações da instituição. Essas ações são, por exemplo, a construção participativa de todos no projeto político-pedagógico, a flexibilidade para adaptar o currículo escolar aos seus alunos, a realidade social e cultural em que eles estão inseridos. Outro fator importante são as questões relativas à avaliação, que é um outro aspecto a ser analisado pelas escolas para efetivar esta proposta. É necessário rever o caráter classificatório da avaliação, através de notas e provas, e optar por uma visão diagnóstica do aluno, visando tornar o ensino mais adequado e eficiente. A participação plena no contexto social e escolar começa na infância, nas salas de aula, nas áreas de recreio e em programas e serviços. No momento que crianças com necessidades especiais se sentam lado a lado com outras crianças, a sociedade ela é enriquecida pela consciência e aceitação de todas as crianças. Mas para que a escola se torne inclusiva, é preciso vontade, é preciso atitude e desejo de fazê-la assim. E isso só se tornará real quando a escola e a sociedade resolverem mudar, devolvendo à criança, deficiente ou não, o direito de estudar e assumir os seus direitos. A inclusão é uma mudança de atitude de todos, não só da escola, mas de toda a sociedade, que enquanto não assumir as diferenças, não poderá ser democrática. E dando continuidade à nossa discussão, vamos falar um pouco também sobre a gestão da instituição educativa. Agora que vocês já conhecem melhor a estrutura da educação brasileira e a legislação que rege seus destinos, já tem alguns elementos para construir o conceito de gestão democrática da escola. Vale ressaltar que a gestão democrática nas instituições educativas é um dos princípios constitucionais do ensino público, e isso consta no artigo 206 da Constituição Federal. Vamos ver o que diz esse artigo. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, gestão democrática no ensino público na forma desta lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública. Além do pleno desenvolvimento da pessoa, a garantia da educação como dever de Estado e direito do cidadão, é necessário ainda práticas democráticas concretas no cotidiano escolar. A democratização da gestão escolar se faz através da garantia dos direitos constitucionais à educação para todos, com qualidade, através das políticas públicas visando favorecer o desenvolvimento pleno do educando, seja nas relações sociais, nas relações humanas ou também no mundo do trabalho. Com a transformação do Fundef para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, estabeleceu-se novos critérios de distribuição dos recursos públicos para a educação, como vimos nas nossas videoaulas anteriores. E também deixa claro que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competências comuns. Tudo isso buscando garantir essa democratização que eu falei anteriormente. E essa regulamentação é fundamental para as políticas públicas, particularmente para garantir a oferta da educação escolar com qualidade. Para embasar os conhecimentos que iremos construir, vamos conhecer alguns conceitos básicos que explicam as formas de gestão, organização e funcionamento das instituições educativas para uma melhor compreensão desse contexto.
Ao iniciar nosso estudo sobre a gestão escolar, partiremos do conceito de gestão da educação, gestão do sistema educacional e gestão da escola pública, porque é necessário entender esses conceitos para depois utilizá-los nas escolas. Então vamos para os conceitos. Gestão da educação é o processo político-administrativo contextualizado por meio do qual a prática social da educação é organizada, orientada e viabilizada. Gestão de sistema educacional. A gestão de sistema implica ordenamento normativo e jurídico e a vinculação de instituições sociais por meio de diretrizes comuns. A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomadas de decisão. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, que considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada sistema de ensino, seja ele municipal, distrital, estadual ou federal de cada escola. A gestão da escola pública refere-se a uma maneira de organizar o funcionamento da escola pública quanto aos aspectos políticos, administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos. Isso é com a finalidade de dar transparência às ações e atos e possibilitar à comunidade escolar e local a aquisição de conhecimentos e saberes, no processo de aprender, dialogar, transformar e ensinar. Vamos, a partir de agora, conhecer a administração ou gestão da escola, buscando compreender a história da gestão, uma vez que são aspectos fundamentais para as transformações econômicas e tecnológicas, e também os princípios, as funções e a maneira de gerir um sistema que interfere nas práticas sociais. Quando se trata da gestão da educação, podemos perceber o embate de diferentes perspectivas de gestão. Vamos ver quais são elas. Uma que se caracteriza como projetos autoritários de sociedade baseados em um modelo de gestão centralizadora, pouco participativa e sem ligação com a realidade de grande parte da comunidade escolar. E uma outra que, por outro lado, temos os defensores da gestão democrática, fundado na luta por uma escola aberta às discussões dos diversos sujeitos sociais nelas envolvidos, como, por exemplo, os professores, os alunos, os pais, os funcionários e demais agentes do processo educativo. A busca maior hoje é por possibilidades de uma escola pública autônoma, democrática e cidadã. Aragão, que é um dos autores que estamos utilizando como base em nossos estudos, afirma que a escola, que está na ordem das mudanças sociais, deve priorizar por uma proposta pedagógica emancipatória. E para isso ele destaca duas vertentes. Vamos ver quais são elas. A primeira, que é a institucionalidade política, diz o seguinte, que se pretende imprimir a prática educativa em uma opção pedagógica coerente com uma concepção de realidade, de conhecimento de homem e de sociedade, expressa na dimensão do projeto educacional. E a outra, que é a inclusão de novos paradigmas da educação, como a efetividade, a solidariedade e a cooperação, visa a formação global do aluno que, no contexto escolar, sustentarão a organização curricular, orientando o processo de construção do conhecimento e da sociedade. Nesse novo paradigma da escola, é necessário a compreensão de que repensar a organização escolar e o currículo estabelece uma dinâmica que ultrapassa a mera questão do saber e fazer. É preciso dialogar com outras necessidades, como a ética e a pluralidade social. A administração pública da escola deve se fundar em uma visão sistêmica, aberta e dinâmica, que valorize a contradição, a mudança e um conflito, em um sistema aberto de ensino. A autonomia da escola é algo a ser conquistado e construído permanentemente. A LDB dá alguns passos em direção a essa descentralização e a autonomia da escola. O projeto político-pedagógico, que vocês já sabem, que também é conhecido como PPP, tenta propor esse projeto coletivo para a escola, a partir das reflexões dos sujeitos envolvidos nos processos educativos, como gestores, docentes, supervisores, alunos, pais e a comunidade no geral. O PPP sugere um processo de reflexões que culmina no planejamento das ações e das metas da escola e também no campo de ensino, sempre em busca de respostas para questionamentos como esses, por exemplo.
O que queremos e o que pretendemos na educação? Qual a identidade da nossa unidade escolar enquanto educadores e educandos? Essa identidade é construída nas relações cotidianas que se dão no espaço-tempo da escola? Através desses questionamentos, o PPP ele busca uma reflexão para a melhoria dos processos educativos e com a participação de toda a comunidade local. As novas bases da gestão educacional da escola buscam profissionais engajados em seu trabalho e abertos a uma proposta de educação, a uma nova proposta de educação. A autonomia e descentralização aumenta os poderes das escolas, mas ao mesmo tempo amplia a responsabilidade e exige maior preparo dos gestores educacionais. A gestão escolar democrática, ela configura-se como uma atividade conjunta de todos os seus membros e as responsabilidades elas devem ser compartilhadas e os objetivos estabelecidos conjuntamente. A gestão democrática é uma exigência do projeto político-pedagógico, pois a autonomia e a democracia são partes da própria natureza do ato pedagógico e se dão através da reflexão, da problematização, da avaliação e da reformulação, em função das próprias mudanças sociais e institucionais. Para isso, é preciso que a sociedade e o poder público tenham um consenso sobre a função da escola e o que podem esperar e o que podem cobrar dela. E nessa perspectiva, focalizar a função social da escola e a gestão significa fazer da gestão democrática o eixo principal da organização do processo educativo, da administração ao pedagógico, ou seja, o elo central da unidade escolar. Na prática desse projeto de escola democrática, predomina o confronto entre uma visão estática e uma visão dialética, uma visão dinâmica e uma visão aberta do sistema. No entanto, um sistema educativo descentralizado só tem condição de funcionar a favor da democratização e da cidadania, da qualidade dos serviços públicos e da transparência administrativa, se contar com uma sólida estrutura de participação efetiva da população. Para o autor Gadotti, a gestão democrática da escola pública justifica-se por duas razões. Vamos ver quais são elas. São elas: a primeira, a escola deve formar para a cidadania e, por isso, deve dar exemplo em suas práticas educativas. Portanto, é um passo decisivo no aprendizado da democracia, estando a serviço da comunidade e buscando criar um espírito comunitário. A segunda, a gestão democrática da escola pode melhorar o processo ensino-aprendizagem. A participação na gestão escolar proporcionará melhor conhecimento do seu funcionamento e de todos os agentes e propiciará um contato permanente entre professores e educandos. A escola tem o aluno como sujeito de sua aprendizagem, assim desempenhando o papel de articulador e educador da coletividade. O PPP ajuda a construir uma gestão democrática, pois ele reflete a escola que se deseja ter, com o seu cotidiano, com o seu tempo e com o seu espaço. O PPP ele é considerado um instrumento de renovação da escola e de suas práticas e tem como os princípios básicos o pluralismo de ideias, a gestão democrática da escola pública e esses princípios eles podem ser considerados como fundamentos da autonomia da escola e da sua identidade. Para colocar em prática o estabelecido no PPP, é preciso que os educadores se vejam como cidadãos participantes na construção da sociedade e do conhecimento, pois são os professores que são capazes de criar ou mudar a ordem social, criando formas de pensar, sentir e também de atuar na sociedade. Ao serem capazes de participar ativamente da sociedade, os educadores eles terão condições de converter a escola no primeiro espaço público democrático do aluno. O aluno é um cidadão que deve aprender a debater e a construir o espaço político, tendo seus direitos garantidos como participantes e construtores da história. E para proporcionar um ensino de qualidade e cumprir com autonomia seu papel na sociedade, as escolas têm de romper com o modelo centralizador de gestão e dar espaço para a inovação, dar espaço para a participação e a criatividade. Ao romper com esse modelo de gestão, a escola cria condições para que mudanças e inovações não sejam bloqueadas e haja envolvimento de todos os profissionais da escola em dinâmicas de mudança. É nos sistemas públicos de ensino que cabe a operacionalização dessas diretrizes de uma gestão democrática,
ao estabelecer uma política de atendimento. As políticas públicas também estão associadas à gestão escolar, pois as políticas públicas não se reduzem apenas à implantação de serviços, e sim englobam projetos de natureza ética-políticas e compreendem níveis diversos de relações entre o Estado e a sociedade civil. Analisando os documentos legais, as propostas e projetos voltados para a educação, compreenderemos como, além da LDB, outras importantes políticas educacionais se inserem nesse processo de gestão da educação, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, que estudamos nas nossas videoaulas anteriores. É importante propiciar condições para que políticas educacionais, concebidas e implementadas de forma articulada entre os sistemas de ensino, promovam questões básicas no campo da educação, como, por exemplo, o direito do aluno à formação integral com qualidade, o reconhecimento e valorização à diversidade, a qualificação dos profissionais da educação, o estabelecimento de condições salariais e profissionais adequadas aos docentes e funcionários, a educação inclusiva, a gestão democrática e o desenvolvimento social, o regime de colaboração de forma articulada em todo o país, o financiamento, o acompanhamento e o controle social da educação, e a instituição de uma política nacional de avaliação, apontando para o conjunto das políticas educacionais implementadas de forma articulada entre os sistemas de ensino, é que teremos a democratização da gestão escolar, como princípio básico da educação do nosso país. E para finalizar, é importante ressaltar que o gestor democrático, ele tem de saber ouvir, conectar ideias, questionar, inferir, traduzir posições e sintetizar uma política de ação. Tudo isso com o propósito de coordenar efetivamente o processo educativo. Nesta aula, universitários, buscamos fazer uma reflexão sobre a estrutura e funcionamento da educação brasileira e a gestão das instituições de ensino. Apresentamos também nesta aula princípios e características de uma gestão escolar democrática. E, diante disso, proponho a vocês refletirem e discutirem como seria na concepção de vocês, nas vivências e, diante do que abordamos, uma gestão democrática nas instituições de ensino. Alguns de vocês, que também já trabalham em escolas, podem expor como se dá a gestão na instituição que atua ou que também já atuaram, e se tem essa visão democrática ou se ainda é centralizadora. E diante dos relatos dos colegas, outra reflexão que proponho é o que pode ser feito para que uma escola abandone os aspectos centralizadores e busque ser mais democrática. Espero que a discussão de vocês tenha sido satisfatória. Vamos partir do princípio que antes de mudar o outro, devemos começar essa mudança em nós mesmos. Nós, antes de mais nada, precisamos repensar a nossa postura. É claro que eu quero estar em uma instituição de ensino que busca uma gestão democrática e participativa, onde todos possam colaborar de alguma forma para melhorar os processos educativos. Porém, o ponto que preciso entender é: eu tenho, independente do meu cargo na escola, ações democráticas? Eu sei escutar o meu colega, levar em consideração as opiniões diferentes da minha? Eu sei colaborar com o outro? Eu busco um trabalho em equipe e respeito a sugestão dos meus colegas, dos educandos e da comunidade no geral? Eu busco participar dos processos que ocorrem no ambiente escolar, mesmo que estes não sejam apenas relacionados aos meus próprios interesses? Então, caros universitários, antes de querermos mudar as posturas dos outros ou das instituições de ensino que trabalhamos ou queremos trabalhar futuramente, é preciso rever as nossas atitudes. Afinal, a escola é formada por todos os agentes que estão ali presentes. E para alcançarmos uma gestão democrática, não basta apenas um gestor democrático. É necessário sim uma comunidade escolar democrática, que saiba respeitar e considerar as opiniões do outro, que saiba colaborar com o grupo e que tenha interesses em participar de forma ativa de todos os processos que busquem uma educação e uma escola de qualidade. Portanto, essa responsabilidade, essa postura democrática não é apenas do gestor. Essa responsabilidade e postura deve ser nossa também. Finalizamos aqui a nossa videoaula e eu aguardo todos vocês no nosso fórum de discussões e no nosso chat da semana, para darmos continuidade aos nossos estudos.
Não se esqueçam que vocês devem, além de responder os questionamentos dos fóruns, ler as postagens dos colegas e retornar ao fórum e dar continuidade à nossa discussão. Caso tenham alguma dúvida, estarei à disposição de vocês na nossa sala virtual. Vocês também podem enviar mensagens por e-mail, porque o nosso maior interesse é ajudá-los nesse processo de ensino-aprendizagem. Na próxima semana teremos a nossa última videoaula e eu aguardo todos vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima. Bons estudos!